Duplo Expresso. A coisa é tão óbvia que somente uma esquerda descarada, infiltrada por vários canalhas que estão dentro da esquerda, é que ainda fica debatendo instituições. Instituições de quê, rapaz? Instituições de quê? Sai daí, ô infiltrado. Sai daí, Zé Cardoso. Vá pro DEM, rapaz. Ô, mercadante, vá pro DEM, rapaz. Ô, Haddad, vá trabalhar num banco, rapaz. Seu lugar é lá. Rui Falcão, vá ser empresário. Né, a abertura de mercado que você propõe, vá ser empresário para você ver o que é bom. Então, minha gente, não caiam nessa expectativa falsa. Não caiam nessa expectativa falsa de Fux ou não Fux. Né? O povo não merece. É um terror. Não temos esquerda, definitivamente. Temos eleitor de esquerda, mas não temos representantes de esquerda. O único que poderia resgatar a esquerda está preso. É por isso que está preso. É? Rômulo Maia. Wellington, você falou tantas coisas importantes aí. Primeiro eu queria voltar lá quando você estava falando da direita canalha que vai votar, ou está tentando votar essa história da entrega dos 20 bilhões de barris de petróleo. E você falou, esse pessoal aí quer botar lá, reforçar o laço com o prefeitinho, aí vai mandar para se reeleger, vai mandar a ambulância, a não sei o quê, ou então para botar o filho, encaixar na chapa, não sei o quê, ganhar tempo de televisão e vai botar isso, ganhar financiamento, botar isso. Você falou, que país eles vão governar? É verdade, não vai ter nada. Agora, o pior ainda, Wellington, é que sequer vão ser eles. Porque a gente já mostrou aqui, já conversamos e outras pessoas que eu conversei já chegaram a essa conclusão também, que a finança internacional, que durante 500 anos precisou da mediação das oligarquias brasileiras para roubar o país, roubar suas riquezas, aí sucessivamente, é pau-brasil, é ouro, é café, é tudo, é borracha da Amazônia, é pré-sal, é tudo, né, um atrás do outro, os ciclos econômicos de exploração dessas riquezas naturais do Brasil. Eles não precisam mais dessa mediação da oligarquia. Ela é cara, a mediação da oligarquia, Wellington. O pessoal que chegou aí, desde as capitanias hereditárias, ganhava lá, né, a carta do rei, não sei o que e tal, com esse privilégio podia cobrar o pedágio. Depois da batalha, agora eu vou longe da história, depois da batalha de Alcácer Quibir, quando acabou toda a inteligência, toda a elite intelectual política de Portugal, quem pensava o país, todo mundo morreu no Marrocos de uma vez. Eu já escrevi um artigo sobre isso, de repente vou até republicar ele hoje. Quando morreu todo mundo ali, o país ficou sem mentes, de repente. E desde aquela época, essa mentalidade do rentismo, que é assim, bom, a gente já tem esse bem, vamos alugar aí para quem faz, e a gente tira né, de quem está trabalhando. Ficou. Então lá, né, 1580, ficou reproduzindo. Até ali Portugal era uma nação muito dinâmica, muito avançada. Não é essa coisa de ficar contra a colonização lusitana, e o Brasil é atrasado, que foi Portugal. Não, Portugal era né, o estado da arte e da tecnologia europeia naquele momento. Né? O pessoal compara o Wellington, a era do descobrimento, né, da expansão marítima, ao que seria os Estados Unidos mandando Apolo lá para a Lua. Era aquilo era o estado da arte naquele momento tecnológico, o pessoal indo descobrir literalmente novos mundos, assim, era um novo mundo, era o pessoal fazer viagem espacial. Então, mas naquele momento que acabou e aí começou a União Ibérica, porque teve uma crise sucessória lá e ficou, acho que 60 anos na União Ibérica, e depois uma restauração, nunca mais foi o mesmo. Quem já visitou Lisboa, Portugal, você vê que é um país que vive de lembrar as glórias do passado. Você vai andando nas estações... Você já deve ter feito isso, né? Você vai andando nas estações do metrô, é estação Descobrimento, estação não sei o quê, Praça da Restauração. Porque, assim, realmente, é triste falar isso, mas assim, o melhor ficou para trás. E o Brasil não, o Brasil era o país do futuro. A gente falava isso às vezes de uma maneira... Mas assim, todo mundo sabia do potencial do Brasil. Né? E Portugal não, Portugal foi, né, depois de Alcácer Quibir, foi caindo devagar e sempre, hoje em dia, um apêndice da União Europeia. Não dá um ai na União Europeia nas decisões políticas. Agora,
O Brasil não. O Brasil era destinado, né? Aquela história, tem até aquela música do Chico Buarque, né? Falava, essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda se tornar seu império colonial, um grande Portugal. Mas é aquela coisa, não, até pelo tamanho, pelas suas riquezas naturais, não tem como não dar certo e não ser rico. Bem, a gente vê que não é assim, com essa elite que está instalada, que ficou rentista, que vive de cobrar esses pedágios dos seus privilégios cartoriais, assim, não, aqui a área é minha, então você quer explorar isso aqui, você tem que pagar uma parte. Não é produtora, essa oligarquia, ela vive dessas rendas, desses privilégios com poder público. É um modelo há 500 anos, a associação da exploração do imperialismo do momento, foi Portugal, foi a Inglaterra, hoje em dia são os Estados Unidos, associado a essa elite local que aluga, que fala assim, olha, não, aqui é a minha taxa, eu sou o dono da área, você quer ganhar, você tem que associar que eu vou pagar. Só que isso é caro, isso é ineficiente, como falam os economistas, não é? No neoliberal, né? no credo liberal, não é eficiente esse sistema e você tem que pagar pedágio, eles chamam rents, né? O rent seeking, né? As rendas extraídas por esses donos de privilégios. Então, eles no segundo momento, Wellington, como eles já destruíram a esquerda, que era a ameaça, eles precisavam dessa oligarquia para impedir a ascensão da esquerda, dos nacionalistas, que iam questionar a submissão ao império. Como eles já destruíram a alternativa, eles não precisam mais pagar esse pedágio, custo de manutenção e de operação dessa oligarquia política de 500 anos. Então, o próximo alvo, como eles agora já controlam diretamente toda a política através do judiciário, eles decidem quem pode ser candidato, eles decidem quem pode concorrer sem ficar sendo notificado lá pelo Ministério Público Eleitoral, eles decidem quem pode ter financiamento e quem não pode de campanha. Todo mundo sabe, eu vi até a Helena Chagas, que é, né, maneira as palavras, falando, todo mundo sabe que essa eleição vai ter caixa 2 a rodo, à torto e à direito. Aí eu fui conversar com pessoas assim, mas quem que vai pagar caixa 2? O pessoal, né, as empreiteiras estão todas aí na mira, o pessoal falou, eles já sabem para quem que não pode dar. Só não pode dar para o PT. Agora, para os outros pode dar à vontade, não tem problema. Não vão ser incomodados. Então, você vê, é assim, todo mundo sabe que é assim. Como eles podem agora controlar quem pode ser candidato, quem pode ter financiamento de caixa 2 e quem não pode, quem pode fazer campanha, quem pode ser diplomado lá, dizendo, não, na prestação de contas, essa aqui eu vou aprovar, não, essa aqui eu não vou aprovar. Eles podem dizer quem vai poder se tomar posse, quem pode governar ou não. Falar assim, não, esse aqui ganhou deles dessa vez, a gente deu aqui, não conseguiu roubar o suficiente na urna, tal, deu uma surpresa, que nem foi em 2014. Vamos impedir de governar. Vamos botar pauta-bomba, vamos botar o TCU em cima, vamos botar o processo de impeachment, vamos fazer isso. Então agora, a finança internacional, ela controla diretamente a pauta política e quem manda, ela escolhe. Então ela não precisa mais pagar o pedágio da oligarquia. Se a oligarquia política tivesse uma visão, o que ela tem em comum com a esquerda? Ela é do Brasil. Então, assim, a submissão integral, dessa vez, à finança internacional, não restando nem mais essa alavancagem da elite tradicional, ela acaba com tudo isso, porque essa burocracia estatal, ela é internacionalizada, ela tem lá sua casa em Miami, quer ir passar férias em Miami, vai fazer suas palestras nos Estados Unidos. Esse pessoal é através da cooptação deles, às vezes ideológica, mas muitas vezes através de chantagem ou de grana, a gente sabe, esse pessoal manda no Brasil hoje em dia, então não precisa, e é mais barato, Wellington, porque o grosso do salário deles é pago pelo Estado, então a finança internacional não tem que pagar o pedágio, porque o cara já é bancado pelo Estado, paga uma palestra, uma coisa assim, mas o cara já é bancado lá. Então eles vão entrar para destruir isso aí num segundo momento. Se eles fossem espertos à direita, eles veriam, esse momento é o momento da sobrevivência nacional e da nossa própria sobrevivência. O que a gente pode usar para tentar derrotar esse ataque, essa invasão ao Brasil de anexação? O capital político, o poder de mobilização do presidente Lula. Então, eles achavam incorretamente, Wellington, era assim, não, a gente sacrifica o Lula, porque aí depois que ele perder, o pessoal vai deixar a gente quieto aqui para mandar. Não, não vai ser assim. Depois que for o Lula, que é o último que pode mobilizar efetivamente a população, eles vão para cima da direita no segundo momento. Já tivemos aí exemplos, pessoal, do que aguarda eles, o que fizeram com o Maluf, o que vão fazendo aí com outras lideranças políticas, não vão ser poupados quando não forem mais necessários. Então, isso é importante. A gente fez esse alerta que vem fazendo. Até agora, ninguém na direita percebeu isso, está vendo só a próxima eleição, ou está só preocupado com a ameaça do dossiê ali em votação, que vai lá aquele pessoal do Ministério Público fazer chantagem, mas a gente vai continuar falando, quem sabe no último momento aí cai, a gente soube semanas atrás que tinha tido
uma reunião lá da Febraban, do pessoal dos banqueiros em São Paulo, que eles cogitaram pela primeira vez, bom, tá tão perdida a coisa que talvez seja melhor cogitar uma saída com Lula. Mas parece que não foi para frente. Sabe por que não foi para frente, Wellington? Porque o PT não manteve. Se o PT tivesse mantido, falou, não, é Lula sim, e a gente vai botar o povo na rua e não sei o quê. Aí os banqueiros falam, mas quando os banqueiros vêm e falam assim, não, mas o outro lado já desistiu por WO, então não precisa, nem precisa isso. Né? A gente bota o candidato deles, a gente escolhe o candidato deles, a gente escolhe o programa. O programa é o programa da PPP, da concessão e da abertura de mercado. A gente impõe um programa, impõe um candidato que já trabalhou pra gente, inclusive, trabalhava no Unibanco, e aí tá tranquilo. Então, essa é o que está visto por aí. A gente nunca pode perder a esperança, tem sempre o imponderável aí que a gente não prevê, que pode acontecer, mas é como está no script. Para acontecer é isso, Wellington. Então, assim, a gente falou, o lulismo está sem um campeão. Não tem um campeão do lulismo nessa eleição. Se tirarem o presidente Lula, não tem. Esse eleitorado do lulista vai ficar órfão. Porque essa proposta que está aí do Haddad não é lulista. Não é lulista. Você sempre falou aqui, é verdade. O lulismo é maior que o PT. Então, assim, esse eleitorado lulista, que era aquela questão de pensar a nação como um todo, incluir o pobre, o miserável, o trabalhador no orçamento e tratar o Brasil com o respeito que ele merece, como soberano, tratando de igual às nações, isso está sem representante no atual momento. Então, a gente precisa ficar insistindo nessas questões, ver se a mentalidade evolui, sempre torcendo aí para, de repente, acontecer alguma coisa que vire o jogo, mas a gente tem que ficar atento, Wellington. Ontem eu li um artigo do Walter Pomar, que é uma pessoa mais à esquerda do PT, e ele colocou uma observação interessante. No dia 15, quando forem registrar a candidatura do Lula, eles vão ter necessariamente que apresentar quem é o vice, já. E aí a gente vai ver, será que isso vai ser oferecido para outro partido, como estavam falando do PCdoB? É arriscado. Por quê? Porque aí, se forem mudar o nome depois da recusa, que é certa do TSE, aí isso tem que ser combinado pela coligação. Então aí já entra uma negociação, tal, não sei o quê. Então é possível que eles coloquem uma chapa puro sangue e que o vice seja já o plano B. Ou vamos ver aí, ou então combinado, de repente bota alguém do PCdoB, mas combinado que da substituição e tal. Mas a gente já vai ter uma indicação logo no dia 15 do arrumadinho com o TSE, Wellington. Quando apresentarem lá a chapa, a gente vai ter a indicação clara do arrumadinho. Então, gente, estamos na reta final. 2 semanas para o registro. Hoje é dia 14, então hoje é dia 1º, 14 dias para o dia 15. Daqui a 2 semanas as coisas vão ficar mais claras. Quem que vai insistir depois da recusa e falar, não, é Lula mesmo, vamos peitar, sem registro, vai concorrer, como vários prefeitos concorreram, ou vai ser gente com registro indeferido, ou o pessoal vai falar, não, gente, tem que fazer aí, vamos botar. Vai se revelar. Todo esse pessoal, que já queria ter embarcado no plano B, desde lá de janeiro, aí a gente deu uma cacetada, o pessoal, não, é Lula é o candidato, não sei o que e tal. Aí agora eles vão se revelar. 2 semanas para as máscaras caírem, Wellington. Pois é. Mas a gente já revelou, a gente vai fazer aqui a galeria da falsa esquerda. Ih, vai faltar espaço nessa página, né? É melhor criar um outro, como é que se chama? Domínio, para poder não sobrecarregar a página do Duplo Expresso. Porque o que está acontecendo é isso aí que você acabou de narrar. É uma tragédia antecipada. Ah, vocês estão agora pessimistas. Não é pessimismo, não. Trabalhar com a verdade, com a realidade, é duro pra caramba. Mas é o melhor caminho para que você possa transformar. Pois é, e ainda tem deputado canalha que engana o povo. E agora, a nova onda é a terceirização da greve de fome. É fazer greve de fome com o estômago dos outros. Então, inovação. E a terceirização invadiu até o protesto da esquerda. É de lascar. Wellington, essa coisa aí, eu até conversei, pessoas falando, uma pessoa assim,
cuja a opinião eu considero muito, quando eu critiquei essa questão da greve de fome, falou assim, você está certo, mas foca nas coisas principais, não fala muito disso, porque senão as pessoas vão ficar com... Quando você faz crítica a tudo que está errado, porque tem muita coisa errada, você dilui a crítica a coisa mais importante. Então, até por isso que eu não insisti nessa questão. Mas por que eu falo isso? Eu não estou contra a greve de fome. Se eu pudesse, eu até faria também, e acho que é algo poderoso simbolicamente. No Brasil, a gente não tem tradição disso. Em outros lugares do mundo é mais difundida essa prática. Agora, eu acho que é algo poderoso simbolicamente as pessoas dos movimentos sociais fazerem. Agora, quando eu fiz aquela crítica, Wellington, era mais um alerta. É um fio da navalha que o PT está caminhando ao tratar desse assunto. Por quê? Pode soar isso como uma exploração política de algo alheio, um sacrifício alheio, uma imolação alheia, sem sinceridade, entendeu? Como você falou, parece que está terceirizando. Então você vê ali deputado dizendo que vai fazer a live para divulgar. Aí tem uma notícia, eu mandei um print para você ontem lá na central do Plano B, dizendo, PT convoca jejum nacional, greve de fome pela candidatura do Lula. Olha isso, aí surge a possibilidade para carimbar essa piada. O PT que é contra a reforma trabalhista, inventou a terceirização da greve de fome. Entendeu? O deputado tá lá, vai no churrasco, nenhum desses vai fazer sua greve de fome. Todos esses aí que, teoricamente, são os nossos campeões lutando, vão ficar normalmente. E aí bota o pobre que efetivamente vai passar fome com golpe. Fala assim, não, já tá acostumado, já passa fome, vai passar mais ainda. Então já começa o treino agora, se acostumar fazendo um pouquinho, né, de jejum aí uns dias até o dia 15. Então, eu sou contra a greve de fome? Não sou contra a greve de fome. Como eu falei, é poderoso simbolicamente, uma coisa espontânea dos movimentos sociais. Agora, o partido falar, olha gente, vamos fazer esse movimento aí. Falar, eu não vou fazer. Pega mal. Então, quando a gente faz esse alerta, a gente está, mais uma vez, tentando ajudar o Wellington. A gente está tentando ajudar, mas o pessoal realmente de comunicação, estratégia de comunicação, não é o forte, Wellington Calazans. Não, e até porque não tem proposta. Está todo mundo refém dos bancos. Maria Lúcia Fatorelli esteve aqui ontem com o Paulão. Todo mundo refém dos bancos aí. É o holocausto do pobre. Não tem lugar nesse projeto deles para 208 milhões de pessoas. Não tem lugar, como você falou, para velha oligarquia brasileira. Esse pessoal é louco, Wellington. Como que eles não veem isso? Como que eles não veem isso? Eu, assim, eu insistindo aí, publicando artigo, a gente batendo no programa e tal, falando dessa questão, mas a elite brasileira realmente é a pior do mundo. Aliás, esse artigo que eu falei lá, que eu tinha escrito falando de Portugal quando acabou, o título era justamente esse, falava Brasil, a pior elite do mundo e filha da segunda pior, porque a elite portuguesa que sobreviveu lá depois da Alcácer-Quibir é a segunda pior, ela só perde para a do Brasil, em termos disso, de ser mesquinha, de perseguir o pobre, atrasada, entreguista, rentista, que não produz, que quer só viver do que já conseguiu. É o modelo que a gente importou, só que a nossa conseguiu superar o mestre, a nossa ainda é pior ainda, dado o potencial do Brasil, porque Portugal é um país pequeno, população pequena, que ficou miserável, exportava trabalhadores para o mundo durante boa parte do século XX. Agora, o Brasil não. O Brasil, a elite brasileira não sei o que é pior, porque realmente conseguir não desenvolver o país com todos os nossos recursos tem que ter muito esforço, Wellington. É muito esforço, assim, é um compromisso com o subdesenvolvimento. Realmente é uma coisa concertada. A pessoa conseguir fazer que o Brasil não seja uma potência é um esforço concertado que eles conseguiram. E vão ser eliminados agora. Esse que é o mais irônico. A gente vai... Aquela risada triste, né? Tá
tá na merda, ri, né? Abraça, aquele negócio, tá no inferno, abraça o capeta, o pessoal brinca assim, mas é aquela coisa, pelo menos a gente vai estar na mesma, vou rir, na hora que eles forem pra cima da elite brasileira e acabar, eu vou falar, olha, tá vendo, eu avisei, aí agora a gente dá uma risada deles. A gente não está pessimista, tá em tempo, mas precisa de luta, é o Lula, é esse ano, não é essa história que lá o Zé Dirceu falou de esperar 6 anos, não, daqui a 6 anos não sobrou nada, não tem referendo revogatório 10 anos depois. E aí, Wellington, eu queria falar isso daqui a pouco, o Samuel tá chegando aí, eu queria comentar com você o seguinte, né, falando dessa coisa da condição que o Lula tá não podendo disputar, eu ia falar isso aqui ontem, não deu tempo. Eu fiquei muito surpreso, Wellington, com o Tarso Genro vindo a público defendendo um plano B de Boulos, falando assim, não, o PT não deve lançar e deve apoiar o candidato do PSOL. Você sabe, Wellington, que o ex-ministro Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul, ele é de uma tendência do PT, mensagem ao partido, que é a mesma do José Eduardo Cardoso. É a mesma em que até outro dia estava o Fernando Haddad. Foi a tendência do PT, Wellington Calazans, que desde o governo Lula aparelhou o Ministério da Justiça e abriu as pernas para os gringos entrarem e armarem Arapuca para pegar o Lula. A ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, combate à corrupção e lavagem de dinheiro, essa foi ele, o Tarso Genro, ali no governo Lula, quando era ministro, começou, aí depois o Cardoso continuou. É uma obra da mensagem ao partido, da tendência deles. A prisão do Lula é uma obra da mensagem ao partido. Essa é a tendência do PT, que é a do Haddad, né? Ele agora mudou para a do Lula rápido, tentando ali, mas é a do Haddad, é a do Tarso Genro, a do José Eduardo Cardoso e outros grandes luminares lá. Vai lá pesquisar quem são os membros da mensagem ao partido. Essa tendência, Wellington, é aquela que durante o mensalão demonizou, falou, é isso mesmo, tem que fazer meia-culpa, nos lambuzamos na corrupção mesmo, então agora tem que refundar. Esse pessoal que sempre fustigava o Lula quando o Lula estava no governo e armou secretamente a Arapuca no Ministério da Justiça. Foi um trabalho de gerações ali, mais de década. Começou o Tarso Genro, continuou o Zé Eduardo Cardoso, concertado com os gringos que vinham e falavam, muda essa lei aí, dá esse superpoder aqui, vamos fazer essa cooperação de recuperação de ativos. Aí agora ele chega e fala que veio, não, é isso mesmo, já destruímos o PT, então vamos acabar de vez e falar que tem que apoiar outro candidato. E Wellington, eles que são tão a favor cortar o Samuel, que o Samuel quando chega é elétrico aqui, ele que é sempre a favor, né, lá do mensalão, de autocrítica, está na hora do senhor Tarso Genro fazer a sua autocrítica sobre o estado de exceção do Brasil, que ele criou. Ele foi o primeiro a chegar lá, o Márcio Tomás Bastos, ele, e depois o Zé Eduardo Cardoso, que aí foi o ápice, né? O ápice da demolição do Estado de Direito e da concessão de poderes ditatoriais a Ministério Público e Judiciário, a entrega da política a não políticos, a pessoas não eleitas. Então, tá na hora do senhor Tarso Genro fazer sua autocrítica, Wellington Calazans. Essa máquina ali do PT jurídico, a mesma que levou o Lula à cadeia e falou, olha, você tem que ir preso, senão você vai ficar preso. Lá em São Bernardo. Inclusive, eu queria falar, Wellington, sobre isso. A Monja Cohen, ela que foi lá essa semana visitar o Lula, ela confirmou o que a gente disse aqui, que o Lula falou para ela que a expectativa dele é que ele ia ficar 1 semana só preso. Que foi o que a gente disse aqui, o Cardoso chegou lá e falou isso, não, porque tem aí o julgamento na quarta no STF, aí a gente quebra lá, e a gente sabia que não era, a gente falando aqui que era mentira. Então, esse PT jurídico que foi o que levou, que prendeu o Lula, primeiro fez as leis, né? Fez a ENCLA aí que estava falando do Samuel, lá uma obra coletiva lá do Mensagem ao Partido, começando com o Tarso Genro, depois o José Eduardo Cardoso fazendo, e esse pessoal que fez a Arapuca, depois levou o Lula à cadeia, falando, ó, você tem que ir preso, senão você vai ficar preso, lá com aquela mentira lá de 81 dias. Tá mais de 100, né? Era 81 dias o perigo, já está quase mais de 110 dias preso. Aí você vai viver. Ele falou assim, eu pensei que ia ficar aqui 1 semana só. Falei, mas nós também pensamos. Nós também queríamos que tivesse sido só 1 semana. Mas seja o tempo que for, estamos juntos. Dividir isso com vocês. E vocês podem decidir, sabendo das consequências que nós temos. A coisa mais dolorida que nós estamos passando nesse momento é essa fase da prisão. Mas quando o Lula tomou a decisão, ele tomou a decisão
baseada em uma situação. A resistência nós podemos fazer, só que a leitura da resistência que nós fazemos aqui não é a nossa resistência, é a resistência dele. O Ministério Público pediu ontem a prisão preventiva do Lula porque ele estava dentro do sindicato e não se apresentou até às 17 horas. Nós dissemos que aquilo não era certo para o juiz Sérgio Moro, que ele não podia dar a preventiva. E eu vou explicar a diferença da preventiva e da prisão atual. Por que ele não podia dar a preventiva? Porque o Lula não estava em lugar incerto e não sabido. Ele estava no sindicato, em lugar público e conhecido mundialmente, inclusive. E nós conseguimos segurar. Mas o juiz Sérgio Moro mandou avisar. Que se não tivesse um processo para que ele cumprisse a pena, ele ia decretar a prisão preventiva. A prisão preventiva ele ia decretar pelos 2 outros processos do presidente que estão tramitando agora na vara que ele dirige. O que significa a prisão preventiva? Que nós não podemos ter o habeas corpus do presidente Lula. Juridicamente, nós praticamente ficamos impedidos de tentar. O que nós, não é isso, o que nós temos é uma chance de tentar o habeas corpus desta prisão por esse primeiro processo. Foi pensando nisso. Ao julgamento, a essa situação, se vocês acham que ele devia se entregar ou não. E por isso que determinaram a prisão. E o nosso objetivo é preservá-lo para a vitória final da campanha. Então, nesse momento, do ponto de vista de estratégia judicial, como nós temos vários habeas corpus a serem julgados na semana que vem, para nós preservar o Lula do ponto de vista da sua integridade e da possibilidade de disputar, é melhor que ele se entregue agora e saia numa semana. Do que correr o risco, que já era uma ameaça que a Globo vinha propondo e o Moro estava com a caneta na mão, e decretar prisão preventiva. A prisão preventiva, para os nossos militantes entenderem, é uma prisão que o juiz decreta e por 80 dias não há condições de habeas corpus. Então nós corríamos o risco de o Moro decretar uma prisão preventiva e eles inutilizarem o Lula por 80 dias. Porque nós temos um recurso ainda que vamos entrar segunda-feira com o embargo dos embargos. Então, gente, ó, tranquilidade. Engraçado, eu estou muito mais tranquilo hoje do que em 1980. Estou muito mais tranquilo. Outra vez o Beto passar aqui hoje, quem sabe, quando o Beto chegar em Petrópolis, já vou estar salvo aqui, porque eu acho que deve acontecer alguma coisa juridicamente. Para que essa alucinação, essa doença, sabe, que é uma mente doentia do Moro. Eu fui prestar depoimento, Beto, é uma mente doentia. É uma obsessão em que a mentira não tem limite. Então, só para dizer, bom, olha, estou muito bem, companheiros e companheiras, sabe, tô leve, com a consciência tranquila, de que pode demorar um pouco, mas nós vamos vencer essa batalha. Portanto, bom encontro para vocês. Bom final de semana
E se Deus quiser, quem sabe a semana que vem estaremos juntos. Aí você vai vivendo. Ele fala assim, eu pensei que ia ficar aqui uma semana só. Essa máquina ali do PT jurídico, a mesma que levou o Lula à cadeia, e falou, olha, você tem que ir preso, senão você vai ficar preso. Lá em São Bernardo. Inclusive, eu queria falar, Wellington, sobre isso. A Monja Cohen, ela que foi lá essa semana visitar o Lula, ela confirmou o que a gente disse aqui, que o Lula falou para ela que a expectativa dele é que ele ia ficar uma semana só preso. Que foi o que a gente disse aqui, o Cardoso chegou lá e falou isso. Não, porque tem aí o julgamento na quarta, no STF, aí a gente quebra lá. E a gente sabia que não era, a gente falando aqui que era mentira. Então, esse PT jurídico, que foi o que levou, que prendeu o Lula, primeiro fez as leis, né? Fez a ENCLA aí, que estava falando do Samuel, lá uma obra coletiva lá do Mensagem ao Partido, começando com o Tarso Genro, depois o José Eduardo Cardoso fazendo, e esse pessoal que fez a Arapuca, depois levou o Lula à cadeia, falando, ó, você tem que ir preso, senão você vai ficar preso. Lá com aquela mentira lá de 81 dias. Tá mais de 100, né? Era 81 dias o perigo, já está quase mais de 110 dias preso. Rômulo Maia, vamos aqui a nossa contagem, 62 dias da destruição das provas da inocência de Lula, 156 dias da publicação do documento do Duplo Expresso e há 56 dias o Tacla Duran confirmou que o documento ele recebeu por lá, na Espanha, 116 dias da prisão ilegal de Lula e continuamos dando o nosso bom dia ao presidente Lula. E essa contagem vai ser, aliás, todas essas contagens aqui serão abolidas do programa quando o nosso vaticínio se confirmar de que a luta por Lula está sendo uma micareta para a promoção de caronistas, essa comoção popular do arbítrio da justiça contra o maior líder político brasileiro, que é Lula, mas que será excluído do processo eleitoral pela falta de luta da esquerda, pela falta de consciência política que os setores da esquerda alimentaram durante os anos que estiveram no poder. Era proibido falar sobre formação política, consciência política e etc. Virou sinônimo de tabu ou até de concorrência. Então, frutos são esses aí. Wellington, a gente vai acabar com essas contagens. Se viesse confirmar como tudo prediz aí, como os sinais estão dando a entender, que a esquerda brasileira, ou suposta autoproclamada esquerda brasileira, se rendeu e não só deixou o golpe, a finança transnacional, escolher o candidato, como também o programa, querendo discutir com Geraldo Alckmin quem faz mais e melhor PPP e concessão, e abrir mercados, como disse o Rui Falcão. Nesse momento, aí realmente, como eles se renderam, a gente não tem por que fazer a contagem de quantos dias as provas da inocência do Lula estão aqui na Suíça e ninguém vem buscar, há quantos dias o pessoal tem um documento que comprova crime do Sérgio Moro e não usa nem no processo nem politicamente, há quantos dias o presidente Lula está preso, porque realmente todos terão desistido dele. Então, realmente não faz sentido a gente continuar aqui, mas é o que a gente falou aqui no início do programa, Wellington. O lulismo vai ficar órfão. O PT vai renunciar ao lulismo. Se o PT renunciar ao lulismo, vai ficar um vácuo aí na política, mas nós nem que sejamos os últimos dos moicanos, Wellington, a gente vai ser lulista até o fim, que é o quê? A integração do todo da população e uma política externa soberana. Essas são as marcas maiores do lulismo. Esse pessoal aí, se o PT abandonar o lulismo e indicar o candidato dos bancos, o programa dos bancos, né, deixar e capitular,
nós continuaremos aqui herdeiros do lulismo, nem que sejamos os últimos dos moicanos, Wellington Calazans. Estou vendo aqui o superchat já. Até o momento a gente teve a participação do Gerson Duarte Machado, que falou o seguinte, Wellington: vamos regar o Duplo Expresso para que nunca nos falte café, informação, cultura e democracia. E abaixo essa greve de fome terceirizada, greve de fome demagógica. Eu estou falando, é perigoso. Olha, tem que tomar cuidado, não parecer exploração com falta de sinceridade. Realmente é muito perigoso. Isso aí na mão da direita estão dando é incrível, estratégia de comunicação. Estão dando um presente para a direita explorar. Terezinha Assunção participou e falou o seguinte: bom dia, presidente Lula. Bom dia, equipe do Duplo Expresso. Bom dia para você também, Terezinha. Vicente Jouclas participou e falou: o voto poderia ser enquanto discutimos, tipo um chat eterno. O voto poderia ser enquanto discutimos. Não entendi direito. Terezinha Assunção participou e falou o seguinte: parabéns, Samuel, serás o nosso guardião. E Magda Famil participou e falou: o escrutínio público é simples, Samuel. Colocar um projetor de vídeo ligado à urna no final da eleição, reúne os fiscais de partido e fazem a contagem dos votos. Na verdade, a questão a que o Samuel se referia é lá na totalização, lá nos TREs, no TSE mesmo, porque essa contagem é feita lá na sala fechada do pessoal. Quando o senador teve aqui, aquele que o Samuel chamou de golpista favorito dele, o senador José Medeiros, ele falou que certa vez, na qualidade de presidente de partido, ele foi fiscalizar a totalização no TSE. Ele falou que só viu o pessoal passando com os disquetes para dentro de uma sala trancada. Ele falou: eu estou fiscalizando o que exatamente? Então, é a isso que o Samuel se referia. Não é exatamente lá na urna, é mais na totalização, que é onde está o grosso da fraude. A gente sabe disso. Algumas pessoas estão dizendo que a gente está um pouco pessimista, etc. Abri o programa falando sobre isso. E eu quero dizer mais uma vez que não é uma questão de pessimismo. É uma questão de trabalhar com a realidade. Nós somos e seremos sempre contra essa indevida prática de ludibriar o cidadão através do engajamento em lutas que já estão devidamente roteirizadas para um fracasso final. Foi assim em todas as lutas. Algumas delas que eu entrei, me arrependo muito de ter encabeçado. Por ingenuidade, por amor ao Brasil, por nacionalismo e etc. Mergulhei em algumas lutas dessas de propaganda e depois eu percebi que existia alguma coisa errada. Estamos perdendo tudo e não há uma reação à comoção popular, que não há uma organização do povo para resistir a isso. Comecei a me questionar. E daí nasceu o Duplo Expresso. Rômulo, que tinha essa mesma inquietação, Camila, inclusive estava dentro de um partido, percebeu a lama que estava rolando solta por lá. E juntamos e fizemos essa página. Continuamos assim, questionando. Inquietos, mosca na sopa. Porque política não é uma coisa estática. Política é uma coisa evolutiva, Rômulo. Precisamos investir na participação do povo. O que está acontecendo hoje é exatamente o oposto. Partidos à direita e à esquerda totalmente descompromissados com a soberania popular. O artigo 1º da Constituição: todo poder emana do povo. Todo mundo com o lema: farinha pouca, meu pirão primeiro. Não vai ter pirão. Estão destruindo o Brasil. Esses que hoje se lambuzam com as raspas e restos que o mercado financeiro internacional, os Estados Unidos, ainda permitem que eles usem e lambuzem, eles não terão sequer isso lá pela frente. O Brasil está acabando. Nunca foi tão real essa afirmação. O Brasil está acabando. O povo vai ser escravo. Não vai ter a quem recorrer. E é por isso que a gente pode até ser taxado de pessimista. Mas é essa realidade que vai bater a sua porta logo depois das eleições. O avanço da pobreza e da miséria, e de dizer que todo mundo é bandido e que merece morrer e etc. Esse discurso vai crescer. Mas é nada mais, nada menos que falta de oportunidade.
Romulus. Ô Wellington, tem mais um superchat aqui. Marta Ramaister participou e ela, mais uma vez ela falou: paz e amor, não peita fascista. Tem que subir a justa raiva nos olhos e enfrentar essa corja. Eu quero Lula Roots, Lula Raízes lá, né? Ô Wellington, sobre essa sua colocação última aí, eu queria lembrar um comentário que você fez no final ontem do programa. Alguém questionou porque que a gente não trazia pessoas dos comitês populares. E você foi franco aqui e falou porque há um veto. As pessoas virem do PT. Falou da questão até lá do Paulo Pimenta, pessoas que vinham ao programa, pessoas que são, que são mais defendidas no Duplo Expresso do que em qualquer outro lugar, como são os petroleiros. A gente nunca ganhou nada, não tem patrocínio, não tem nada do Sindipetro, da FUP, não tem nada aqui, mas a gente defendeu, traz o Paulão aqui toda semana para falar de Minas Energia. Quem fala mais de pré-sal do que o Duplo Expresso? Mas mesmo assim, uma pessoa que costumava vir, que é o Zé Maria, que é o coordenador nacional da FUP, não pode vir mais, porque ele fica ameaçado. Se eu for lá, de repente, aqui o PT do Rio não vai me dar legenda para eu disputar para deputado federal, que é o projeto dele nesse ano. Então, aí você falou, é isso que se resumiu o PT. E aí eu te mandei ao longo do dia um print screen de uma conversa minha com uma pessoa, um militante antigo do PT, desde os anos 80, que quando eu publiquei um artigo criticando isso aí, evidenciando o que você está falando, que o pessoal já está com a rendição combinada, naquela ideia lá do que o Zé Disseu falou tempos atrás, daqui a 6 anos estão desistindo da disputa política desse ano, e como a gente falou, não tem referendo revogatório daqui a 6 anos, então estão concordando, assentindo com a entrega de todo o patrimônio brasileiro com a destruição de direitos, querem, de repente, manter só a posição para chegar lá na frente e virar o Partido Democrata, o que fala da diversidade, não sei o quê, fica aquela disputa entre democrata e republicano, né? O Brasil, disputa política no Brasil vai ser essa, não tem mais projeto nacional. Se é nessa perspectiva, aí eu escrevi um artigo falando isso, aí esse militante antigo do PT mandou: não fala isso, se vocês falarem isso, aí vocês vão continuar queimados no PT. Preferimos, assim, arcamos com o custo de não poder ter uma pessoa que vem aqui, petroleiros, nós somos o veículo que mais defende os petroleiros do pré-sal. Quem está falando de sessão onerosa aí toda semana, mais de uma vez durante a semana? Ninguém. A gente está falando, mas enfim, é o preço a pagar, Wellington, nesse jogo aí de cartas marcadas de farsa. Quem fala que o imperador está nu, paga esse preço. Nós vamos pagar o preço com muito prazer, porque a gente pelo menos pode deitar à noite e falar: a minha parte eu fiz, foi pouco, mas assim, eu marquei minha posição nesse momento histórico em que acabou a nação brasileira. Eu fui contra, eu fui o último dos moicanos lá, o resistente pela nação brasileira. Essa tranquilidade, nós, e não só aí muita gente que está acompanhando a gente, que está tão revoltada quanto você aí do outro lado, que acordou cedo para ouvir essa mensagem, você vai ter essa consciência tranquila. A história é um processo, você não desiste, a gente tem que contextualizar a nossa luta na história. Qual é o nosso papel na história? Tentar empurrar o vetor para um lado, para ir na resultante ele chegando mais próximo da que a gente queria, mas não necessariamente o que a gente queria. A gente vai lutar até o fim, nós não desistimos. Como eu estou falando aqui, nós somos os últimos dos moicanos. Vamos ficar aí acompanhando, rezando por um imponderável chegar e mudar tudo, como foi, por exemplo, a greve dos caminhoneiros meses atrás, mas a gente tem que ser realista e saber que a liderança não está querendo lutar. Essa história aí, eu falei, vamos ficar de olho em quem vai ser indicado como vice no dia 15, na chapa do Lula, isso já vai ser um bom indicativo. E vamos ver a revelação das caras, as máscaras caírem. Quem, quando vier o que já está combinado, no arrumadinho lá com o TSE, quando vier a negativa, quem que vai correr e falar: e agora a gente tentou, não deu, vamos ao plano B e tal. E quem vai ficar lutando, relembrando a jurisprudência, falando de tantas pessoas cujo registro foi indeferido e conseguiram concorrer, então que tem que insistir até o fim na candidatura do Lula. Vamos ver quem é quem. Vai ser revelado lá na frente. Então, a gente tem 2 semanas, então agora a gente entra numa reta final. Daqui a 2 semanas as coisas vão ficar claríssimas, mas se é para continuar queimado com essas pessoas que fazem o arrumadinho com o TSE, preferimos. Ficamos queimados, ficamos sem esse tipo de participação, mas sempre falaremos a verdade. A verdade no Duplo Expresso chega primeiro e no final, Wellington, é ela que vai prevalecer. Pois é, faltam 2 semanas para você saber quem é quem. Você saber quem é o mentiroso, quem é o guerreiro de verdade, quem é que estava certo, quem é que estava errado. Você vai ver. E não vai ser o Duplo Expresso que vai ficar aqui botando foto com Lula para pedir voto, não.
Vai ser a gente, não. O que vai ter aí de falsos heróis? Lutei até quando pude. Até quando pude é ótimo. Tem coisas que realmente são repugnantes. Divulguei a greve de fome que eu terceirizei. Olha aí, eu botei na live os caras passando fome. Pois é. É isso. Duplo Expresso.